A bolsa caiu até agora 34% em 2020 e esse fundo de ações caiu apenas 10%. A gente vai conhecer uma casa hoje que é totalmente diferente de tudo que você já viu. Acompanha aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z. É um prazer tê-lo aqui conosco. Hoje a gente tem o prazer imenso de receber Fernando Pina, da Liz Capital, gestor do fundo Liz Value. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o processo do fundo, sobre como eles fizeram aí para proteger tanto nesse momento tão turbulento da bolsa. Antes de começar aqui, eu queria pedir para vocês se inscreverem nesse canal, tocar nesse sininho, que a gente está tendo muita informação de qualidade, conteúdo aqui para vocês. Fernando, a gente queria já chamar você aqui para falar um pouquinho sobre a casa mesmo, né? Sobre o fundo que você faz gestão aí. Quem é o Fernando Pina? Se você pudesse falar um pouquinho sobre a equipe de vocês também. O pessoal vai estranhar um pouquinho aí, que você parece ter 18 anos, mas fala um pouquinho da sua experiência no mercado, qual a sua idade, se você quiser falar também. Boa tarde, Fernando. Falo sim, sem problema. Isso aí já é... Eu brinco que eu tenho cara de novo porque a gente compra hedge, né? Então a gente fica mais tranquilo do que a média. Mas eu tenho 35 anos e estou no mercado já tem mais de uma década junto com essa equipe. Nós trabalhávamos em outra casa, né? Eu me formei no INSPER, IBMEC, depois trabalhei fora, depois voltei, fui trabalhar numa asset. Nessa asset conheci os meus sócios hoje. Desde então, já há 5 anos, a gente montou a Liz e está nesse projeto. A Liz, especificamente falando, né, é uma casa de value investing. A gente acredita, qual o preceito da Liz? Acredita de que quando há discrepância entre preço e valor, é onde a gente deveria estar investido, é onde um investidor inteligente deveria estar investido. Então, é isso que a gente busca o tempo todo. Nós somos value investors no sentido mais original da palavra. A gente busca esse tipo de oportunidade, não se importando muito se isso em que cap, né, que as pessoas gostam de falar, essa empresa está, né? Não essa ação, essa empresa. O que nos importa muito é a empresa e não, sim, o veículo em que essa empresa é representada na bolsa. Então, a gente tem o mais amplo possível escopo para olhar e para investir. Tá? O que nos interessa mesmo é o ativo que está por trás dessa ação. Com uma cabeça muito de investidor normal, como qualquer investidor. Bom, essa é a primeira característica nossa aqui. A segunda, que eu acho que vale a pena pontuar, é o processo. O processo de investimento, né? A gente tem um processo que ele abrange quase todas as áreas da companhia. Então, desde tamanho de posição, quanto de caixa o fundo vai ter, qual o tamanho da proteção que o fundo vai ter de hedge, que é uma coisa interessante da gente aprofundar um pouco mais. Isso parece uma questão mais simples, mas não é. Na verdade, é um pouco da nossa autocrítica, até às vezes um pouco mais ampla, de que a gente gosta muito de ver, os gestores de fundo gostam muito de ver processo nas empresas investidas, mas muitas vezes nós também somos uma empresa e precisamos de processo para isso tudo. Então, hoje, na Liz, se você quiser saber se tem 5%, 10% de investido numa posição específica, a gente tem uma razão pela qual isso tudo acontece. Isso ajuda a mitigar erros, né? E terceiro, o último ponto, que é proteção para eventos catastróficos, que a gente sempre carregou, sempre foi penalizado, vamos dizer assim, né? Porque é um seguro, o seguro você paga, como um seguro de carro, costumo falar, você paga todo ano, torce para não bater, né? Mas isso não deixa, você sempre paga, não tem como não pagar. Em alguns momentos isso não é bom, como por exemplo 2018 não foi bom, foi um ano eleitoral e a gente gastou dinheiro com isso, mas em outros momentos é muito bom. Então, como foi agora, é por isso que a gente está conseguindo se destacar aí, acho que da média, né? Como você se referiu no início do seu discurso. Beleza, Fernando, muito bom. Acho que foi bem interessante esse início aí. Eu queria já passar para o processo de decisão de forma um pouco mais minuciosa de vocês. Como é que vocês fazem realmente para elencar as ações que fazem parte do portfólio? Se o pessoal for olhar na CVM aí, claro que o fundo ele altera ao longo do tempo as posições, mas o pessoal vai ver que as empresas que o fundo escolhe são bem atípicas aí do que a gente vê no mercado de gestores falando. Então, explica para a gente um pouquinho sobre realmente esse processo em si de decisão e como é que vocês elencam as ações que fazem parte do portfólio. Esse ponto é importante. Na verdade, o que eu sempre falo, de vez em quando, o Liz Value, né, que é o fundo a que você se refere, ele é classificado como um fundo, às vezes, small cap, um fundo... A gente não gosta muito dessa categorização. O que a gente busca, de novo, é discrepância entre preço e valor. E isso pode se dar nas mais variadas tamanhos de empresa, liquidez. É claro que em momentos de mercado mais alvoroçado, no mercado mais agressivo, você vai buscar isso em coisas um pouco mais conhecidas.
Mas isso não, por exemplo, no mercado de agora, você consegue comprar empresas muito boas, a preços muito interessantes, então você não precisa. O que a gente faz é conseguir trafegar entre todos esses mundos aí. Essa é a nossa ideia de investimento, tá? Falando especificamente como é que a gente escolhe, na realidade, tudo começa com um sistema proprietário que a gente tem, que é um sistema que faz um filtro trimestral em todas as empresas da Bolsa, todas mesmo. Eu não faço nenhum tipo de restrição, a gente não faz nenhum tipo de restrição. Nesse momento eu não faço, né, liquidez, porque eu quero saber a empresa, me interessa saber a empresa. Depois eu vou querer saber se ela não é líquida, se ela é líquida, se ela é isso não me interessa. Eu quero saber os fundamentos da companhia. Isso me interessa nesse momento. E ali a gente faz uma lista, né, de possíveis empresas a serem investidas. Dali a gente parte para uma análise profunda que dura, eventualmente, meses. Na realidade, a última empresa que a gente investiu, a gente está há 2 anos investindo, esperando o momento certo de comprar. Depois de comprar da companhia, acho que esse é um ponto importante de se falar. Na realidade, aqui na Liz, a gente tem processo para tudo. Processo para tamanho de posição, como eu já comentei. Então, isso vai para o nosso modelo de portfólio, que é um sistema também proprietário, em que a gente elenca, é o nosso grande inconsciente coletivo, que a gente fala. Então, tudo que a gente aprendeu nesses anos juntos, que, como você falou, a cara não parece muito mais... já tem mais de década fazendo junto, tudo que a gente aprende errando ou acertando, vai para esse modelo. Então, a gente, no fim, tem que dar notas para esse modelo, para todas as companhias, e aí a gente chega na sugestão de exposição, tá? É um pouquinho mais complexo, de repente com imagens eu te explicaria um pouco mais em detalhe, mas em plano geral é isso. E o que eu quero evitar com isso? Viés cognitivos. Viés cognitivos é você acordar de manhã e falar, pô, hoje eu estou mais pessimista, vou vender tal, vou comprar tal. Hoje eu estou... Não, e aí a gente, nesse momento, para e diz, não, peraí, nós ficamos 6 meses estudando isso aqui, demos nota, 1 mês dando nota para esse negócio. Então, como é que agora você quer trocar a exposição, né? Então, é para isso que nos serve. Os processos, eles servem como bloqueadores, mitigadores de viés cognitivos, que é um pouco sempre da nossa busca para não cometer erros. Mitigadores, né? Porque, por completo, ninguém vai conseguir extirpá-lo, né? Muito bom, Fernando. Saber do processo de vocês, eu acho que é muito agregador. Eu acho que o investidor precisa ter isso até na sua carteira pessoal, uma estratégia para não deixar o emocional falar mais alto. E isso que vocês fazem realmente de forma muito profissional tem agregado muito valor na cota de vocês que a gente vê. A gente vê o processo em si e a cota é um resultado do processo. Isso, o mais importante é justamente isso, é olhar por trás da cota, né? Eu fico muito feliz porque a gente, né, como equipe, isso aqui é um trabalho de muita gente junto, mas ano passado a gente conseguiu dar quase 70% de retorno e esse ano menos 10%, assim, é muito bom, é o que eu falo, defender forte e atacar forte, mas não é a cota que importa no fim, né? Porque o que importa é todo um processo que fez com que a gente chegasse nessa cota, e é isso que eu estou detalhando. Às vezes ele não é tão emocionante, né? Então não há nenhum tipo de genialidade, nem feeling, na realidade existe um processo seguido à risca militarmente. É isso que a gente acredita, porque no fim das contas, uma coisa que eu não falei, que eu acho que vale muito a pena falar, é que nosso dinheiro, de todos aqui, a maior parte do patrimônio de todos está investido no fundo. Então, esse é o jeito que eu gostaria que o meu dinheiro fosse investido por 10, 20, 30, 40, 50 anos. É por isso que a gente tem todo esse rigor aí de não cometer nenhum tipo de erro via viés cognitivo, né? Deixa só uma recomendação, quem se interessar um pouco mais, a nossa carta 3 é uma carta que fala bastante sobre esse assunto, 3 e 4, né? E está disponível no nosso site, quem quiser, a gente fica muito honrado se vocês lessem e fala em detalhes sobre tudo isso que eu estou falando. Eu que em 15 minutos eu não vou conseguir detalhar de forma minuciosa, né? É muito bom, inclusive as cartas são excelentes, o pessoal pode ver, pena que eles não escrevem mais, podia escrever todo mês, mas aí acho que é semestral, então são muito boas. Eles falaram na última carta de 2019 exatamente sobre eventos catastróficos, então muito interessante ter acontecido alguns meses depois esse evento que a gente tem vivido nesse momento, e o fundo está se protegendo muito bem, e eu queria entrar nesse ínterim agora com você. O fundo, eu acho que é um pouquinho depois do pré-impeachment da Dilma, lá de 2016, não é isso? O fundo é de março de 16. O fundo abre em março de 16. O projeto da Liz é anterior, né? Mas o fundo em si, quando a gente abre, é março de 16. Então, fazendo 4 anos aí, né? E o que vocês pegaram aí, se você puder explicar um pouquinho sobre a dinâmica das crises
da existência do fundo. Crise que eu estou dizendo são, na verdade, maiores quedas da Bolsa, não necessariamente crises. Ou seja, a gente teve aí nesse período, principalmente, Joesley Day, 2017, 2018, a greve dos caminhoneiros. A eleição do Trump até foi também bastante traumática, um ano antes, né? Feita a eleição do Trump também, greve dos caminhoneiros, agora o Corona. Então, dá para ter, já teve nesse período de 4 anos do fundo, alguns eventos significativos aí, sendo esse agora, né, essa volatilidade de 60% da Bolsa, aconteceu somente 4 vezes em 20 anos, é a 4ª vez agora, deu para ver o poder de fogo de defesa do fundo. Então, se você pudesse, de forma sintetizar um pouquinho sobre esse conglomerado, né, de períodos que o fundo viveu e como se protegeu. Interessante. Na realidade, do Joesley Day, o do Trump, como eu referi, foi um pouco menor, né, mais rápido, mas a do Joesley Day foi rápido também, mas muito intenso, né, chegou até a ter esse circuit break, etc. Mas a nossa carta, uma das cartas fala, inclusive, como a gente se comportou nesse período. Foi um grande ensaio, né, para como foi agora essa, né? E o fundo se comportou um pouco como se comportou agora, né? Naquele mês, inclusive, a gente conseguiu não perder dinheiro. Foi até positiva a cota daquele mês, né? O que aconteceu é que o fundo caiu muito menos, né, do que os multimercados, até do que o fundo de multimercado e tal. E a gente conseguiu comprar coisas muito interessantes naquele período, semear, que eu digo, né? Coisas muito interessantes que depois, no decorrer dos meses, deu bastante retorno para nós. E aí, coisas um pouco mais pouco mais conhecidas, né? Às vezes até um pouco mais conhecidas, um pouco mais de qualidade melhor, né? Porque muitas vezes você quer comprar coisas de qualidade melhor, mas não a qualquer preço. Você tem um tripé de investimento que a gente fala aqui, né? O quão barato está, o quão bom é e quem é seu sócio. Daqui derivam bilhões de variáveis que a gente... Isso é que é o nosso trabalho, né? Esmiuçar isso tudo, mas no fim das contas não adianta só ter um ativo que é caríssimo, muito bom, mas caríssimo. Então, esse triângulo tem que ser... um fundo deveria, na nossa opinião, ser um triângulo equilátero nessa questão. Deveria ser um pouco mais equilibrado. Então, nesses momentos, você consegue comprar coisas muito interessantes. Mas aí, falando especificamente do Joesley Day, o que aconteceu? A gente caiu menos, conseguiu comprar coisas muito interessantes, né? Essa crise de agora, ela está sendo mais duradoura e mais intensa. Então, fez com que os nossos hedges conseguissem defender mais até do que na época. Por quê? Porque a grande característica do nosso hedge é ser muito fora do dinheiro. Na realidade, fora do dinheiro, aí só para que fique claro, são muito diferentes. Ele tem um strike, né, que fala muito abaixo do índice corrente. E aí o que acontece é que eles normalmente não valem nada, mas quando há um evento catastrófico, a gente acredita que o gestor não tem a menor ideia de quando isso vai acontecer. É claro que a gente trabalha todo o tempo para tentar antecipar, mas eu acho que essa crise é cabal para mostrar o que a gente vem falando há alguns anos, né? É muito rápido, às vezes. Muitas vezes é muito difícil de prevê-las. Então, falando desta crise agora, o que a gente fez? Na realidade, a gente segurou muito o fundo pelas proteções, tá? Depois disso, em algum momento, boa parte disso, a gente conseguiu transformar em caixa. E esse caixa utilizou para comprar coisas bastante interessantes nesse período. E aí é o que eu falo do benefício de ter hedge, né? O hedge, ele serve tanto para proteger patrimônio, como vocês perceberam, ele serve também para te dar caixa no momento que está todo mundo desesperado, fazer caixa a qualquer preço. Ele te dá tranquilidade cognitiva para o gestor trabalhar, porque todos nós somos seres humanos. Você imagina um fundo caindo 15%, 20% num dia, não é um negócio simples, né? Então, você tende a estar emocionalmente desequilibrado naquele momento, né? Então, o hedge também te dá isso. E terceiro, ele te permite que você equilibre o seu fundo para essa nova realidade que se impõe, né? A gente estava vivendo outra realidade há um ano atrás e uma realidade agora. Então, como é que você faz esse shift, né? O hedge, ele te ajuda também nisso. Então, a gente conseguiu o fundo, se você for olhar o fundo há 3 meses atrás, ou 4 meses atrás, e agora o fundo já é bem diferente, na realidade. Então, aconteceu a mesma coisa no Joesley, mas de um jeito menos intensidade, mais rápido,
e acho que mostrou para nós que nós estávamos no caminho certo. Então, foi isso exatamente o que aconteceu. Legal, Fernando. Então, aqui a gente tem só mais umas 2 perguntinhas aqui. A casa é essencialmente bottom-up, ela foca mais nas empresas e um pouco menos no cenário, como você explicou aí para a gente. Ela tem fama de ter papéis fora do foco aí, de outros fundos que falam até conosco também. Se você puder explicar um pouco sobre o porquê desse posicionamento de papéis fora do foco, e também, se quiser comentar de algum case que mais deu certo nesse período de existência do fundo que você lembra, acho que seria interessante para o pessoal ter a dimensão de como a casa trabalha. Tá, de novo, assim, o que eu gostaria de pontuar é que nós podemos, de repente, ter algumas coisas que são menos conhecidas, mas isso não é por causa, é por consequência, tá? Então, o que eu quero dizer, eu estou buscando discrepância entre preço e valor. Nesse momento, eu vou achar em coisas bastante conhecidas. Em outros momentos mais aquecidos, eu vou achar em coisas desconhecidas. Mas o meu objetivo é achá-las. Tá? O que é positivo, porque em momentos de mercado muito aquecido, eu posso entregar muito mais retorno que o mercado também. Em momentos como o de agora, você pode de repente, entregar menos, né? Mas os nossos hedges tentam compensar justamente isso. Tá? Então, é só para que fique claro, exato, que não é necessariamente temático, tá? O fundo não é temático, não é que a gente vai só investir em small cap, ou só investir em large cap, ou só investir... Não é esse, em mid, né? Não é esse o ponto. Um case que tenha dado certo, para comentar com a gente nesse período, que seja mais emblemático, de repente? Não precisa ser de agora, alguma... Olha, na realidade, a gente tem alguns cases de sucesso, né? E claramente também alguns que não deram certo, isso é parte do nosso jogo. Quem diz que não... esse é o nosso jogo, né? A gente tem que acertar mais do que errar. É o nosso trabalho, na realidade. E, no case emblemático que nós tivemos, eu diria que nós tivemos Unipar, foi um case que foi bastante interessante para nós, né? Em 2017, foi um ano que foi muito bom também, a gente deu quase 50% no ano. Mas São Carlos também, esse continua na carteira, inclusive, é uma posição bacana, a gente gosta bastante, tanto do management, aquele triângulo que eu me referi antes, né, de quão barato está, quão bom é, quem é o sócio, esse me parece encaixar em quase todos, ele é barato, ele é bom, cabeça de geração de valor para acionista, né? Até porque os controladores são o Jorge Paulo, o Marcel Telles, então, todos três. Então, é um case bastante interessante, que a gente gosta muito. Dentre outros, assim, esses 2 específicos que eu me refiro, inclusive, a gente fez uma apresentação deles para o MOI Global, que é uma publicação de Value Invest americana, e que está no nosso site também. Quem quiser entender um pouco mais do case em específico, a gente escrutina tudo do case, por quê, tal, e se vocês quiserem acessá-los e entender no detalhe como é que a gente faz uma análise, por que a gente olha, vale a pena, está no nosso site também. Deixo aqui a recomendação. Boa. Excelente, Fernando. Eu acho que antes de saber onde o fundo está sendo oferecido, a esses detalhes, eu acho que a gente pode falar a última pergunta aqui, como que vocês gerenciam a liquidez do fundo, né? Porque se muita gente aportar, porta de entrada e saída vai acabar se estreitando aí, até quanto você consegue gerenciar a carteira, as dificuldades mesmo, né, na questão de acesso à informação, quando vocês investem em empresas menores. De novo, né, uma vez que você só investe em empresa menor, no momento que você só investe em empresa menor, obviamente o seu capacity ele diminui, porque você não tem como gerenciar isso. Mas como nós também não somos um fundo grande, isso passa nos nossos crivos, né? A gente tem todo esse processo que eu comentei com vocês, né? Existe o que eu estava falando de tamanho de posição, né? Estava comentando, olha, eu tenho um sistema que nos ajuda a sugerir o tamanho de posição para que essa coisa seja um pouco menos subjetiva, mais objetiva. E lá a gente tem os nossos hard caps de liquidez. Então, se elas não entrarem nesse hard cap de liquidez, a gente diminui a posição, tem que diminuir a posição. É claro que às vezes de forma passiva alguma coisa escapou, mas esse é sempre o pensamento. Mas a gente acha completamente capaz aí de poder gerir bem mais dinheiro do que gere, continuar buscando empresas com discrepância entre preço e valor. Esse é o nosso negócio. Acho que quem investir na LIS tem que entender basicamente 4 coisas. A gente vai buscar discrepância entre preço e valor. Não importa em que cap essa empresa esteja. 2, tem processo para tudo, seja tamanho de posição, seja tamanho de caixa, que eu não falei aqui, mas a gente também tem isso, e proteções, né?
que é a terceira coisa, né? A proteção, a gente vai ter uma proteção perene, então não importa se a bolsa está 200 mil pontos, 120 mil pontos, 50 mil pontos, a gente sempre vai ter nossa proteção. Tá? E quarto, alinhamento de interesse, né? Alinhamento de interesse é importante porque a maior parte do nosso patrimônio está aqui. Então, esses 4 pontos são os pontos mais importantes que eu acho que o investidor que tem algum interesse em investir com a gente tem em mente. Perfeito, Pina. Eu acho que foi muito bom, uma aula de processo, estratégia, dinamismo. Eu acho que isso aí que o pessoal precisa, né, aprender até na sua própria carteira pessoal, como que um fundo, uma gestão ativa faz. E eu queria, para terminar, que você falasse um pouquinho onde o fundo está sendo encontrado, qual as aplicações, a aplicação inicial e aplicações adicionais do fundo. Tá bom, na realidade, você pode investir direto com a gente, assim, a gente tem um aplicativo, você entra no site, em 5 minutos você está habilitado. Isso a gente gosta de ter também proximidade com o cliente, quem quiser, tiver esse interesse, só clicar no nosso site, em 5 minutos está habilitado, pode baixar um aplicativo, vai ver o seu rendimento, que a gente aconselha que olhe de longo prazo, porque esse é o nosso negócio, sempre com um horizonte aí de quem vai investir 2 anos para frente, essa é a nossa cabeça. A gente também está na Orama, está na Ativa, está na CM e entrando em alguns outros aí que já está... Aí acho que eu não posso falar agora, mas já está quase pronto. Acho que mês que vem já vamos estar em uns 3 lugares aí. Legal. A aplicação inicial é adicional? A aplicação é R$1.000. Na realidade, não existe nenhuma limitação para a aplicação. A ideia é justamente, não importa o quanto o cliente bote, mas a qualidade que ele está daquele aporte, né? Então, se o cliente está entrando, entendendo tudo que a gente está falando, concorde, né, em ter sempre um gasto de um hedge, que ele concorde em ficar muitos anos, que ele concorde com esse tipo de coisa, com os nossos preceitos, não importa muito qual o tamanho, não importa que seja um passivo de qualidade. Né? Fernando, muito obrigado pelo seu tempo, por esse conteúdo aí muito rico de processo de investimento do fundo, uma verdadeira aula, mais uma vez eu digo. Pessoal, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e conhecidos essa aula aí do Fernando Pina, da gestão da Liz Capital. Fernando, muito obrigado mais uma vez. Se quiser deixar um recado final pessoal aí. Não, o recado, parabéns aí pelo seu trabalho, estou vendo que vocês estão também crescendo pra caramba. Sempre que você precisar da gente, a gente está disponível para conversar. Acho que essa questão de poder passar um pouco do que os gestores acham e a educação financeira, eu acho que ela é uma das saídas aí para a gente ter um mercado ainda melhor. Né? Perfeito, Fernando. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.